Olá, boa noite. Estou ao vivo. Vamos esperar um pouquinho para ver se entra alguém. Espera aí. Ixi, tá torta minha plaquinha. Ixi, piorei. Acho que ficou mais tortinha, mas tá bom. Tudo bem, né? Oi, amore, tudo bem? Tudo bom, Luquinha? Seja bem-vindo. Você vai escutar a leitura da vovó hoje? Olha. Lindo. Vovó, tô esperando um pouquinho para ver se entra mais alguém, né? Se não entrar, não tem problema, que vai ficar gravado. E aí a pessoa assiste depois. Mas eu acho que vai entrar sim. Lu? Ou você caiu de paraquedas aqui? Bem, 20 horas e 34 minutos. Ah, Maria. Oi, Maria. Tudo bem? Nossa, quanto tempo. Espero que você esteja bem. Eu faço a leitura de um livro chamado Caminhos da Alma. E hoje nós vamos ler o capítulo 1.7. É a última parte do primeiro capítulo. Depois, até que enfim, a gente vai chegar no segundo. Ainda tem uma pequena jornada na frente. Tô esperando um pouquinho para ver se vai entrar mais alguém ao vivo. Apesar de que vai ficar gravado, muita gente não consegue, né? Porque tá ocupado. E ver depois, eu sei. De qualquer maneira, eu vou esperar só mais 2 minutinhos e vou começar. Que hoje eu já tô fazendo a leitura mais tarde. Enfim, ninguém me respondeu. Mas tá tudo bem, viu, gente? Tô aqui. Deixa eu ver. Deixa eu puxar um pouquinho. Eu queria transmitir pelo YouTube junto, mas eu ainda não consegui fazer isso. Que eu só tenho streaming no celular, daí não dá pra transmitir nos dois ao mesmo tempo, né? Eita. Esse meu tripé aqui tá meio capenga, coitadinho. Bom, vou colocar uma almofada aqui pra apoiar. E vamos sim. Ai, Bela! Oi, Bela! Tudo bem, amore? Olha, hoje eu vou fazer a leitura para os meus netos. Estão os dois aqui. Linda! E para Maria. Né, Maria? Maria Socorro. Oi, minha linda. A vovó é que você não pegou no começo, né? Mas não tem importância. É do livro Caminhos da Alma. Eu vou começar a leitura, porque senão também vai ficar muito tarde, né? Tô feliz. Sei que você já terminou as provas. Que bom, amor. Espero que tenha ido bem em todas. Mas se não foi, também vai melhorar, né? Vamos lá. Bom, como eu já disse, o livro chama-se Caminhos da Alma. É a história da Camille Costa Alves.
Capítulo 1.7. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Bela? Deixa eu ver. Deixa eu aumentar mais o som. Bom, eu aumentei agora, com certeza estão. As criações da alma. Com minha caminhada e entrega, fui entendendo que o universo te cura por meio da sua interação com o mundo externo. Nada é aleatório. Tudo é conectado por uma rede quântica. Tudo acontece como tem que acontecer para nosso crescimento, evolução e retorno ao lar divino. Obrigada, Bela. Você já deve estar começando a entender todo o movimento oculto da vida, que nada é por acaso, nem mesmo nossos desejos e sonhos. Eles estão fortemente conectados com a bagagem que levamos na alma. Tudo ao seu redor, toda a sua realidade externa é uma projeção do seu mundo interno, de suas crenças, de suas dores e ideias. Os fatos que nos acontecem, a vida que vivemos, não são aleatórios, são criados por nós à medida que compartilhamos com o mundo o que acreditamos. Porque o mundo é mental. Tudo que nós acreditamos é aquilo que nós vivemos. Cada um vai viver aquilo que acredita. Isso é um fato. Se você parar para avaliar a sua vida, você vai perceber isso. Se você acredita no medo, que você, por exemplo, pode ser assaltado, que vai te acontecer alguma coisa, você vai ser. Em algum momento isso vai te acontecer. Porque você está atraindo isso para ti. Agora, se você vive num outro mundo, num outro universo, sabe? Sem pensar nessas coisas, acreditando no bem, não vai te acontecer nada. Nunca. Tudo é uma questão de vibração. Se você quer escutar a rádio FM, você não vai sintonizar na M, porque não vai funcionar a rádio FM. É tudo uma questão de frequência, tá? Então vamos lá. Para alcançar a fé inabalável que tenho hoje, a forte conexão com Deus, a vida leve e gentil com a verdade da unicidade, precisei me conhecer primeiro, entender os mecanismos da vida para além do cotidiano, me libertar das misérias do ego, para então encontrar meu eu divino. A vida sempre nos ensina, e a minha estava mostrando o quanto tinha de me amar, o quanto a autorrejeição me nutria e nutria tudo ao meu redor. Com o tempo comecei a estudar o mundo quântico e descobri que atraímos tudo que somos e por isso podemos curar tudo que somos. Tudo é feito de energia. Cada célula que compõe uma matéria é feita de energia. Em uma breve explanação, vamos entender um pouco sobre energia para que você possa ter um pouco de embasamento e assim buscar sua autocura, como diz. Albert Einstein, ao falar sobre a teoria da relatividade, comprova que vivemos em um mundo em que tudo é energia, ainda que só enxerguemos a matéria. Logo, o que vemos e o que não vemos, o que podemos tocar e o que não podemos tocar, é a energia que está armazenada no núcleo dos átomos que compõem cada matéria por meio de partículas com carga positiva e negativa. Essas partículas são chamadas de elétron, próton e nêutron. As formas materiais das coisas que vemos são devido à velocidade da vibração dessas partículas. Quando falamos de frequência, estamos falando do caráter vibracional deste átomo. E, a depender da velocidade da vibração, a matéria se forma em coisas palpáveis e sólidas. Assim, apesar da aparente impressão de que o mundo é material, sólido, isso é ilusório, pois, como comprova a ciência, as partículas do átomo estão vibrando incessantemente em energia e não em matéria, que é mera consequência da velocidade das partículas.
No século XIX, o inglês Thomas Young criou a teoria da dupla fenda, revelando que dentro do átomo não existiam apenas as partículas elétron, próton e nêutron. Na forma corpuscular, como defendia Isaac Newton, mas também havia uma onda que manifestava-se como um campo de possibilidades de criação. Os cientistas modernos, a física e mecânica quântica, passaram a estudar mais a fundo essa teoria para confirmar se a luz realmente era partícula como Isaac Newton defendia ou se também era onda como acreditava a teoria da dupla fenda de Thomas Young. Em experiências científicas, isolaram um elétron, fóton do átomo e descobriram que às vezes que ele se comportava como uma única partícula, com a forma corpuscular de Isaac, e em outras surgia com a aparência de uma onda, como se surgissem inúmeras partículas partindo de um único elétron. Eu sei que essa parte é meio... não é assim, tem gente que não se conecta, não quer saber essa parte científica, mas eu acho que é legal. Quando na forma de onda, o elétron sempre se comportava de forma diferente na experiência, demonstrando que dentro dele havia um campo de possibilidade de expressão e criação. Logo, um elétron ora se comportava como apenas um elétron, ora se comportava como ondas de inúmeras formas. Esta teoria se torna importante para o mundo da ciência e para explicar nossa própria existência, uma vez que comprova que o átomo, que é base de tudo, ora se comporta como partícula sólida, ora como onda vibratória, ou seja, é um campo de possibilidades. Logo, temos matéria, energia e possibilidades na criação. E quando o átomo se comporta como partícula, e quando o átomo se comporta como partícula e quando ele se comporta como onda, foi quando os cientistas mais se intrigaram, pois descobriram que o comportamento do elétron se alterava quando eles o observavam na sala de experimentos. Quando o elétron era projetado sozinho na sala de experiência, ele se comportava como onda, ou seja, ele sempre se apresentava de maneiras diversas. Quando o cientista entrava na sala e ficava lá dentro durante a experiência, o elétron passava a se comportar sempre da mesma maneira, apenas como partícula única. Mas por que isso acontecia? Porque a consciência do cientista interagia com a luz e alterava sua manifestação, e ela escolhia se apresentar apenas como partícula quando observada. Logo, toda vez que o cientista observava o experimento, a luz nunca se comportava como onda, mas apenas como uma partícula. A consciência limitante dos cientistas de ainda ver os elétrons de forma única como partícula, ao interagir com ele, o faziam se comportar como tal, limitando a atuação do próprio átomo. Quer dizer que o cara, ele acreditava nisso, então era isso que acontecia. É esse o ponto que quero tratar com você. Nossa crença limitante de ver tudo como imutável, sólido, sem possibilidade de mudança, altera todo o nosso átomo, que passa a se comportar dessa maneira, criando sempre a mesma realidade em nosso corpo e vida. Limitamos nossa própria perfeição de sermos ilimitados. Assim, por meio da teoria da dupla fenda, explicamos como podemos mudar toda a nossa realidade só de observar o que está nos acontecendo. Só de observar minhas emoções, crenças, já altera a energia dentro de mim. E com isso, as possibilidades de elas se manifestar em minha realidade podem ser alteradas. Ao observar minha vida, minhas emoções, abro dentro de mim um leque de possibilidades de comportamentos celulares e com isso posso alterar toda a minha realidade. Se observo que hoje acordei irritada, por exemplo, ao observar isso, acesso o campo de possibilidade de como posso me comportar frente a essa situação.
Se fico com mais raiva ou se me acolho, se brigo com alguém ou fico em silêncio. Se o átomo é um campo de possibilidades, passamos a explicar cientificamente como tudo é uma questão de escolha. E esta escolha vem de dentro de mim. Posso a todo tempo escolher surfar nas ondas da leveza, da amorosidade, do perdão, ao invés da mágoa, da raiva, do drama, da saúde. Todas as possibilidades de comportamentos existem dentro de mim e as manifesto como desejo. Logo, nosso corpo físico, pensamento, sentimento, doenças, saúde, que são energia, se comportam como partícula, que é o que pensamos, é o que sentimos, mas também como ondas. E por isso podem ser alterados por nós. Dentro de nós existe esse campo de possibilidades. Logo, podemos mudar tudo por meio de nossa consciência. Nós escolhemos se o átomo que nos compõe irá se comportar como partícula ou como onda, se quero que ele se comporte sempre da mesma maneira doentia, negativa, pesada, ou se quero dar um outro olhar para ele e deixá-lo se comportar de maneira mais leve, saudável. Entendem? Este campo de possibilidades existe dentro de todos os átomos. Lembrando que tudo que existe vem de um átomo, sem exceção, pois ele é a base da célula. Pode ser manipulado pela nossa consciência para nos autocurar, para criar outra realidade, criar novas formas de expressão, pensamentos, sentimentos. Podemos repelir ou atrair situações, pessoas, doenças, a depender de como estamos usando este campo de possibilidades. Logo, nossa existência não pode ser considerada apenas em sua forma material, partículas, mas também como possibilidade de vir a se manifestar de outra forma, como onda frequencial. Portanto, toda a sua vida, assim como a luz, possui um caráter dual, ou seja, pode se comportar como onda, que são possibilidades, ou como partícula, que é uma matéria fixa. Se dentro de nós existem ondas de possibilidades, isto é, um mundo ilimitado de possibilidades de criação, concluímos que nossos átomos podem criar o que quiserem, conforme minha consciência determina. Assim, além da matéria constituída como órgãos, sistemas, músculos, ossos, as células possuem inúmeras possibilidades de criarem novas células com funções diferentes, já que há inúmeras ondas de possibilidade. Portanto, podemos criar doenças ou podemos criar saúde. Acontece que o processo de autocura depende muito do nosso estado emocional, pois ele é um grande informante do átomo, levando para estas ondas de possibilidades energia positiva ou negativa. Logo, você altera todo o seu sistema o tempo todo, conforme o que sua consciência acredita e emana. A sua programação mental e emocional é que leva ao processo de cura, pois é o que leva o seu campo vibracional a interagir e a criar. Está na hora de despertarmos para essa verdade de que nosso mundo interior é mais real que o mundo exterior. E tudo em nossas vidas depende do nosso campo vibracional. Comumente, justificamos o nosso estado de estresse com uma causa exterior, sem perceber que a real causa habita dentro de nós. Nosso estado emocional afeta toda a realidade de nossos átomos. Nossas emoções sobrecarregam nossos receptores celulares, que são as ondas de possibilidades, com a química correspondente, e as ondas passam a se comportar de certas maneiras. Por isso, a minha morte emocional foi de suma importância para que meu despertar divino, pois provocou a minha recordação de quem sou. Foi preciso que ela ocorresse
e ela se deu com coragem de olhar para dentro de mim e para todas as situações de minha vida, tornar os meus bloqueios emocionais conscientes e soltá-los, desfazer percepções errôneas e crenças milenares que nos habitam, expandir minha consciência até que retornasse ao nada. São os resultados da minha morte emocional e onde espero que você chegue ao te trazer este livro. Então, o que ela fala aqui, em suma, é que assim, a gente não muda o que está fora, o que acontece no mundo lá fora, mas a gente pode mudar a nossa forma de reagir sobre ele. Por exemplo, se você está caminhando na rua, alguém põe o pé e você tropeça, você tem possibilidades. Você pode bater na pessoa, você pode xingar a pessoa, né? Você vai ficar irritado, ou você pode simplesmente não ligar, continuar andando, sabe? Pensa numa coisa engraçada e dá risada. Ri de você mesmo. Lembra de algum outro fato e sai dessa sintonia. São escolhas que a gente faz com tudo. E quando nós conseguimos fazer isso, é uma bênção, sabe? Porque você se empodera de quem você é. Você não se deixou levar. A gente não pode se deixar levar pelo estresse do mundo externo. A gente não pode não. Você pode o que você quiser. Desculpa a minha expressão. É que é escolha. Você vai escolher criar saúde ou criar doença. A gente diz que quer ter saúde, mas a gente vive focado na doença. Ai, porque se eu ficar doente, ai, se tiver frio eu vou pegar resfriado. Ai, eu tô com dor no pé, dor no braço, dor no dente. Ai, nossa, se eu fizer isso eu vou ficar com dor aqui. Se eu fizer aquilo eu vou ficar com dor lá. Vai ficar mesmo, porque você acredita nisso. Agora, se você acreditar que você vai ficar saudável, você vai ver que a coisa vai rolar. Eu acho que dá pra gente... Oi, Maristela, tudo bem, linda? Dá pra gente ler mais um pedacinho do 2º capítulo. E eu vou começar. Quem somos nós? É o capítulo 2.1. Quem sou eu? Quem é você? Para alcançar a reintegração com o nosso corpo emocional, é preciso o autoconhecimento. Conhecer cada detalhe de quem somos, saber que nossas emoções estão expressando nossa alma e aprender a escutá-las, identificar o porquê de nossas criações, encontrar as crenças que ainda nos mantêm presos no sofrimento. E como podemos fazer isso? Precisamos saber quem somos, nos conhecer de verdade, saber o que gostamos, o que desejamos, o que sonhamos. E existem algumas técnicas que quero apresentar para você nesse capítulo, para ajudá-la a se reencontrar e se conectar mais comigo. A sair do piloto automático, da vida cotidiana e ter uma vida mais leve com seu corpo emocional. Oi, Pablo! Bem-vindo! Então pergunto, quem é você? Apesar dessa pergunta parecer óbvia para alguns, para mim foi muito desafiador respondê-la. Quando me deparei com essa pergunta, não soube sequer o que ela significava. Já havia iniciado a terapia e enfrentado alguns traumas, crenças e tudo mais, mas ainda não sabia quem era, nem em termos de personalidade e nem em matéria espiritual. Havia chegado o momento de dizer como me enxergava, dar nome aos sentimentos, qualidades e vulnerabilidade que vi em mim. Assim, lá estava eu com papel e caneta, tentando colocar em uma tabela minha luz e minha sombra, fazendo uma pausa. Sugiro que faça esse exercício também. Aí aqui ela fala um exercício que a gente pode colocar no papel, quais são os seus defeitos, né? Os defeitos que você acredita que você tem, e aí colocar tudo que você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer, tá? E também
como você se vê diante do mundo e como você acha que as pessoas te veem. É interessante esse exercício, porque às vezes a gente se vê de uma maneira e os outros nos veem de outra. A gente está passando uma outra imagem para as pessoas e não nos apercebemos disso. Não que, sinceramente, tem algumas coisas que não importam, entendeu? O que importa, na verdade, é que a gente se sinta bem conosco mesmo, entendeu? Aprender a se amar é um processo, tá? Pensar que você quem é você quando você tá sozinho, se você vivesse numa ilha, só você com você mesmo, quem você seria? Sem tudo que te contaram que você tem que ser, que você tem que fazer, que se você não for bonzinho, que se você não fizer isso, você não faz parte do contexto, que se você não fizer aquilo, sabe? Tudo isso, enfim, é importante a gente olhar para dentro de nós, né? Boa noite a todos que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Eu estou aqui lendo o 2º capítulo do livro Os Caminhos da Alma, da Camille Alves. Bom, e aí ela fala aqui, né, nesse exercício, que conforme você escreve, você percebe, para você ir percebendo se teve dificuldade em fazer o exercício, se você escreveu com facilidade, para você se identificar, se você se conhece, se você vive colocando máscaras, e principalmente se você acredita em tudo que você escreveu. Aí você pode reescrever essa mesma tabela quando as dúvidas surgirem e as máscaras forem identificadas, para a gente não ter medo, e assim você vai iniciar uma jornada, né, que vai ajudar você a conhecer as suas emoções e as suas reações. É uma ferramenta, né, gente, para usar para o nosso autoconhecimento. Bom, como era difícil declarar que era tanta coisa. Já estava em um processo de autoconhecimento há alguns meses e foi todo ele pesado nesse assunto sobre quem sou. Precisei encarar os traumas passados, abrindo as memórias do bullying que ela sofreu na infância, né, e a adolescência. As memórias da violência amorosa, de abusos de amigos, da autodepreciação e as memórias presentes. Minhas frustrações advindas do concurso, do adulto ferido e até mesmo as que criava para o futuro. Para começar a definir minhas qualidades e vulnerabilidades, pois realmente não conseguia me conhecer. Para responder à pergunta, quem sou? Foi necessário me encarar frente ao mundo, observar minhas posturas, minhas máscaras, identificar as mentiras contadas, as necessidades ocultas de ser amada, a permissividade e a abusividade. A resposta real para essa pergunta estava na prática do meu dia a dia e não em meras palavras escritas. Foi preciso observar minhas posturas com outras pessoas, meus pensamentos, dar nome ao que estava sentindo, observar meus gostos e necessidades, para não enxergar as máscaras e ser livre para me ver. Por meio da análise do meu dia a dia, de minhas posturas para buscar responder quem era, pude perceber que, apesar da aparência de autorresolvida, determinada, dona de si, dentro do meu peito habitava um pequeno ser assustado e que não se sentia digno sequer de se definir com qualidades que aos olhos dos outros eram até óbvias. Construí um muro de autodestruição tão alto que agora era preciso quebrar tijolinho por tijolinho para reduzir seu tamanho, para que minha luz pudesse clarear minhas qualidades. O primeiro passo para me conhecer naquele mar desconhecido era tirar minhas máscaras, colocá-las para fora e ver o que tanto escondia. Com o passar dos anos em minha vida, fui colocando várias facetas em mim, assim como nos vestimos para cada ocasião. Eu vestia uma máscara. Para cada pessoa que conhecia, vestia um personagem diferente para me moldar ao grupo social e me sentir pertencente
amada. Concordava com coisas que não concordava, mentia para me enturmar. Um monte de gente faz isso, né? Muitas vezes a gente tem medo de dizer não, de falar aquilo que a gente acha, ou de não querer simplesmente ir num lugar. Todo mundo vai, então eu vou também. Não, eu não vou. Você não tem que ir. Você vai se o seu coração estiver pedindo. Se não tiver, não vá. Fique em casa, vai fazer outro programa, vai fazer qualquer outra coisa que te agrade, que te dê prazer, sabe? A gente não tem que fazer as coisas só para agradar o outro. Claro que você não precisa ser indelicado, você não precisa destratar ninguém, mas, enfim. Era capaz de discutir todos os tipos de assuntos com quem quer que fosse. Vestia a capa da sabichona e tudo isso, né? Isso mesmo, Maristela, pois é. E tudo isso porque temia mostrar o meu lado sombrio. Fazia de tudo para evitar julgamentos. Tinha medo de discordar, falar o que realmente pensava e com isso ser mal interpretada, rejeitada e excluída. No fundo, me sentia incapaz de lidar com qualquer coisa, mas precisava fingir ser super poderosa para o mundo e ainda me culpava quando não agradava meus pares. Que é o que a maioria faz, né? A gente sempre acha que a culpa é nossa, que nós que não estamos agradando. Isso também faz parte do nosso ego, né? Que é um pouquinho exacerbado. Após enxergar que era uma pessoa multifacetária, ilusória, ou seja, nada do que representava perante os outros era verdade e que tudo era uma farsa para ser amada, pude passar para a próxima fase, que era descobrir quais sentimentos haviam me levado a isso. Quais vulnerabilidades queria esconder da sociedade a ponto de fingir ser quem não era. Bom, aqui tem mais um quadrinho dizendo: corra, anote esta dica. O que você quer esconder de si e dos outros quando finge ser algo que não é? De sim quando quer dizer não, quando é reativa, quando alguém aponta uma imperfeição, falha, né? Porque às vezes a pessoa vai falar alguma coisa para você, a gente reage, porque a gente não quer ouvir. Nós não queremos saber aquilo que eles estão nos apontando. Dói, né? Fere o nosso ego. Mas se a gente deixar ele de lado, com certeza, e mesmo no primeiro momento que você se mostre ferida, eu vejo que depois a gente para pensar. Fala, nossa, mas fulano acha isso de mim, será que eu sou isso mesmo? Você vai se autoavaliar. Não é bom escutar, óbvio, né? Por isso que muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que não quer, só para parecer que é o suprassumo da bondade. Então, o que faz com que você grite, tenha raiva, vive em relacionamentos abusivos? O que sua infância tem a ver com sua forma adulta de agir? Tudo isso são coisas que nós precisamos avaliar para poder nos autoconhecer e assim podermos nos curar. Com muita coragem, ao andar da carruagem, no andar da carruagem, consegui ver que me tornei uma pessoa extremamente impaciente com qualquer tipo de ignorância, e isso se refletia na minha forma arrogante de me expressar, sempre querendo saber sobre tudo, ganhar discussões, ser melhor do que o outro, uma forma de autoafirmar depois de tanto me destruírem. A minha máscara de sabe-tudo, na verdade, escondia minha arrogância e vaidade, que adquiri para esconder minha sensação de inferioridade, o que me levava ao ponto de não respeitar a opinião alheia e acreditar que estava sempre certa. Porém, essas vulnerabilidades eram cobertas por outras, como o medo e a culpa. O medo de não ser amada, de ser rejeitada novamente, e a culpa por meus atos passados, por meus erros, ou por aquilo que a gente julga serem erros, né? Fazer-me de inteligente e sempre expressar minhas ideias me dava a falsa sensação de que as pessoas se aproximavam mais de mim, me admiravam, me dava a sensação de ser amada. Afinal, na infância e adolescência, não tinha muitos amigos, fui excluída, julgada,
julguei, fui odiada, odiei, e tudo isso me fez ser mais retraída e silenciosa. Quando me formei e entrei na faculdade, quando me formei e entrei na faculdade, e nessa época já estava com meu marido, que sempre me apoiava, fazia de tudo para resgatar minha autoestima, decidi que deveria vestir outra máscara, a da inteligente, agradável, comunicativa, atraente, aberta a amizades. E cada vez mais fugia do medo e da culpa que me corroía. Apesar de receber inúmeros elogios e carinhos das pessoas que passaram a me cercar na fase de jovem adulta, por dentro não acreditava em nada. Para mim, era claro que eles amavam o que fingia ser. Meu eu torturador me dizia que isso não passava de mentiras. O medo de ser descoberta me fazia ser uma pessoa altamente reativa. Qualquer coisa que apontasse em minha direção, eu reagia com várias pedras em troca. Não aceitava estar errada. Não sabia dialogar sem que isso virasse discussão a qualquer pensamento contrário a mim mesmo, logo me fechava para a pessoa. Fui construindo um muro de perfeição que estava longe de ser verdade. Todas essas máscaras escondiam na verdade o meu orgulho, a minha vaidade, preguiça, teimosia, arrogância, impaciência, medo, culpa, raiva, frustrações, julgamentos, sentimentos mal lidados, problemas com minha criança interna, dores e traumas. Mas eu acho assim, sabe, que tudo isso que ela falou quando você está ferido, você fere os outros, você quer ferir os outros, para que eles sintam a mesma dor que você. E isso é inconsciente muitas vezes. Todos aqueles temperos dos quais a gente foge de si e se convence de que não tem, usamos todos eles como forma de nos defender contra a possibilidade de virmos a sofrer. Estas eram as minhas defesas e as usava a todo custo para não sentir dor, frustração e sofrimento. A verdade é que todos nós temos sombras e luz. Não adianta fugirmos de quem não somos e sofrer ainda mais por dentro. Precisei reconhecer dentro de mim cada um destes defeitos para me libertar deles. Já estava maduro o suficiente para parar de contar histórias de contos de fada e lidar com o mundo real, a dualidade humana. Todos que vivemos nesta terra, até aquele com maior grau de evolução, vivemos de ilusões, matérias e sombras. Estamos sujeitos a viver estes sentimentos enquanto estivermos encarnados. Contudo, quanto mais demoramos para assumir isso, mais sofremos. Eu acho que eu vou parar por aqui. Bom, apesar que falta tão pouco, apesar de ter sido um processo lento e doloroso no começo, com o passar do tempo, comecei a me sentir como nunca havia me sentido. Estava leve, em paz, me sentindo verdadeira comigo, sem precisar fazer nada só por obrigação autoimposta. Observando minhas emoções, minhas reações, as pessoas e situações ao meu redor, deixando de ser agressiva e reativa com as situações desagradáveis, e por fim comecei a enxergar minha beleza tão oculta. Consegui me amar de verdade, acolher minha criança ferida, colocá-la no colo e assumir as responsabilidades do que vivi com a maturidade. E tudo isso porque passei a me conhecer e ser verdadeira com meus sentimentos e com isso me posicionar na sociedade de forma sincera. Enxergar minhas vulnerabilidades fez com que aprendesse a lidar com elas. E com isso uma explosão de novas sensações tomaram conta da minha existência. Onde só existiam máscaras, dores, medos, culpas, passaram a surgir lindas flores que se desenharam cada vez mais até se tornarem um lindo jardim dentro de mim. Estava pronta para avançar para a próxima fase de meu crescimento, olhar agora para minha luz, olhar para as inúmeras qualidades que tinha, me fez ver que nem sempre onde eu achava que estava usando máscaras, realmente estava.
verdadeiramente consegui ver que havia dentro de mim uma mulher inteligente, educada, positiva, autoastral, corajosa, forte, guerreira, humana, disciplinada, determinada, criativa, amiga, divertida. Nem tudo era fake. Parte de mim era tudo isso, mesmo quando as usava de forma a mascarar minhas sombras. Onde antes só enxergava mentiras, passei a ver que meus sentimentos de luz também eram genuínos, verdadeiros e faziam parte da minha essência. O medo da vida me fazia fugir de quem era e pintar de preto uma tela que deveria estar dolorida. A autopiedade, o excesso de egocentrismo me levava a ocultar a minha verdadeira identidade. E quando a vi, me apaixonei. Vi o quanto sou um ser lindo e com muito a oferecer, sem precisar de máscaras ou perfeição. Resistir ao fluxo natural de quem era só intensificava minhas sombras e apagava a chama da minha luz. Quando passei a galgar pela vida de forma mais leve, me aceitando com meus próprios erros, comecei a mudar genuinamente. Os sentimentos não foram forçados para serem integrados. Foi um movimento orgânico, de autoaceitação e perfeita harmonia interior. Passei a acolher minhas emoções negativas, a respeitar meus limites, a dizer não, a ser sincera com o que pensava e me posicionar, ainda que isso pudesse levar a desentendimentos. Porém, antes das realizações e da paz interior, vieram as confusões e frustrações que precisaram ser encaradas com o autoconhecimento. A nossa criança continuará sempre fugindo e resistindo ao crescimento. Ela quer continuar sendo imatura, culpar o mundo e manter suas defesas infantis. E isto é que provoca a nossa recaída e nossos círculos viciosos. É preciso disciplina, foco e determinação para continuar sempre trilhando no caminho do autoconhecimento. Enquanto estivermos encarnados, estaremos sujeitos às famosas provas e expiações, até que toda a camada de ilusão seja desfeita de nossa mente. Necessidades são constantemente frustradas porque não somos capazes de encarar a dor da insatisfação e de uma mente adoecida. Hoje me considero um ser humano bem resolvido com minhas emoções. Isso não significa que ainda não sinto os sintomas da dualidade, mas agora sei quando eles vêm à tona, observo seus motivos, gatilhos e vou limpando de forma dedicada e amorosa os resquícios dolorosos que ainda habitam minha alma e cada dia mais liberto e alcanço a unicidade e a harmonia perfeita, tão prometida pelo nosso Criador. Bom, tem mais uma dica que eu vou ler no próximo capítulo, mas é tudo isso que ela escreve aqui, eu acho tão importante a gente saber e praticar conosco mesmo, sabe? Praticar o autoconhecimento. Quando a gente para, se coloca na posição de observador, acontece um fato com você, você pode reagir negativamente a ele, ou você pode só parar e observar o que o seu corpo está sentindo. Hoje eu estava no curso lá com a Beth e nós estávamos tratando sobre isso. Porque o nosso corpo fala com a gente o tempo todo, somos nós que não percebemos. Se você pensar numa coisa boa, a reação do seu corpo, das suas células, é de vibração boa. Mas quando você pensa numa coisa ruim, um exemplo bobo, pensa num chocolate. Vem até o sabor da água na boca, dá uma sensação boa de como se você já estivesse comendo aquele chocolate. Para quem gosta, né? Pensa em tomar um remédio amargo. Ai, dá até um arrepio. Quem é que gosta de tomar um remédio ruim? Ninguém, é ou não é? Isso causa um desconforto muito grande. E o corpo reage. Ele tem sensações, né? E é a mesma coisa que acontece quando a gente adoece.
Quando a doença chega nesse corpo físico manifestada, ela já ultrapassou todos os outros corpos, já bloqueou várias coisas aqui dentro dos nossos corpos sutis, todos os outros, né? São vários, né? E se manifesta no corpo físico, é um sinal de socorro. Me ajuda, olha o que está acontecendo. Para a gente parar e olhar dentro de nós. Isso é muito interessante. Eu adorei estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu aviso se eu vou conseguir estar aqui, mas eu acredito que sim. E vamos prosseguindo, né? Acho que o maior, eu não tenho certeza, mas eu acho que o maior capítulo era o primeiro. Os outros são mais curtos. E é uma delícia poder compartilhar essas coisas. Maristela, gratidão, amada. É bem isso mesmo. Qualquer dia a gente precisa combinar de fazer uma live juntas, porque eu acho que você pode ter pareceres interessantes. Tá bom? Gente, um beijo no coração de todos, bom descanso e até mais.